Se você acha que está tendo um dia ruim, imagina o Eduardo Bolsonaro. Primeira coisa, ele perdeu a liderança do PSL na Câmara, ele não é mais líder do PSL. E dois, o Facebook enviou dados à CPI das fake news que incriminam o Eduardo Bolsonaro. A coisa vai ficar feia, eu vou já falar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se você quer ver a casa cair e a coisa ficar feia e o circo pegar fogo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa o seu comentário, mas principalmente se inscreve no canal. É 1 segundo, é só um botãozinho, você clica, tá inscrito e ajuda o YouTube a levar o vídeo para mais gente e a gente leva a verdade para mais gente. Então se inscreve, 1 segundo, vai, clica. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro hoje, que hoje é o inferno astral do Dudu. Então, o que acontece é, primeiro, o Rodrigo Maia acabou de suspender 12 deputados do PSL das funções na Câmara. Ok, eles não estão suspensos como deputados, eles podem continuar sendo deputados, votando e tudo mais, mas eles não podem participar de comissões, eles não podem exercer funções partidárias, ou seja, eles não podem mais assinar lista para escolher o líder do partido. Com isso, a ala do Luciano Bivar, a ala anti-bolsonarista do PSL, tem maioria, já colocaram uma nova lista, já entregaram, e a Joyce Hasselmann será a nova líder do PSL na Câmara dos Deputados. Por que a liderança é importante? Porque a liderança pode orientar o partido em questões, em votações, pode escolher a posição do partido e integrantes do partido em comissões. Por exemplo, comissão CPI das fake news. Quem são os deputados do PSL ali? Quem escolhe a liderança do partido? E quem escolhia até ontem era o Eduardo Bolsonaro. E ele escolhia ele, a Carla Di Toni ia sempre lá, que é uma bolsonarista, às vezes a Carla Zambelli. Agora não. Agora quem escolhe vai ser a Joyce Hasselmann, que é anti-bolsonarista. Ela vai escolher os membros do PSL na CPI das fake news. Se ali já estava sendo ruim para o bolsonarismo nas votações e nas informações que eles estão colhendo da Polícia Federal, do Facebook, do Twitter e tudo mais, agora a coisa vai ficar bem pior, porque não vai ter bolsonarista na CPI. Só vai ter gente anti-governo. E outra coisa, o líder de um partido tem uma verba muito maior. Se eu digo aqui que cada parlamentar tem uma verba de mais de 120 mil reais para contratar assessores e que esses do PSL usam essa verba para instituir gabinetes do ódio em cada gabinete de deputados, a liderança do partido também tem uma verba ainda maior para contratar assessores. E quem administrava essa verba era o Eduardo Bolsonaro. Era, não é mais. Pois bem, não é mais. Para piorar, o Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, se eu não me engano, Capitão Vitor Hugo, outro militar lá do Bolsonaro, ele também foi suspenso. Ele era líder do governo na Câmara, então ele tinha também mais uma verba extra com assessores extra e ele podia orientar também, escolher membros de comissões, Comissão das Relações Exteriores, comissão disso, Comissão de Constituição e Justiça, ele podia escolher membros, porque a oposição pode escolher membros, cada partido pode escolher membros, cada bloco pode escolher membros e o governo também pode escolher membros para as comissões. E são várias comissões. As comissões são importantes porque antes de um projeto de lei ir a voto no plenário, passa pelas comissões. E são as comissões que aprovam, por exemplo, a PEC da segunda instância, que é a PEC que querem fazer para prender o Lula. Cada partido, aí o governo, a minoria, a maioria, a oposição indica membros para a comissão e a comissão vê se aprova, se não aprova. Pode demorar anos um projeto numa comissão ou pode ser votado a toque de caixa rapidamente. Então, quando o Eduardo Bolsonaro, no fim, o bolsonarismo perde dois líderes, que é o Eduardo Bolsonaro e o Major Vitor Hugo, eles perdem muito, mas muito poder no Congresso. Isso é, o Rodrigo Maia e o Congresso estão retalhando o Bolsonaro. O Bolsonaro não falou que ia fechar o Congresso por causa das verbas impositivas. Para quem não lembra, o orçamento impositivo foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado com apoio do Eduardo Bolsonaro. E agora o Jair Bolsonaro queria fechar o Congresso, convocou manifestações contra o Congresso por conta dessa PEC aí do orçamento impositivo, da lei. E o que acontece? Porque ele ia perder 30 bilhões que ele pode gastar como queria e o Congresso ia decidir como ele ia gastar. Ele fez um acordo, ele vetou isso, fez um acordo e não derrubaram o veto dele, então ele vai poder gastar esse dinheiro como ele quiser, vai ficar com o governo como sempre foi.
Porém, aí vem a retaliação. A retaliação é essa: o bolsonarismo perde muito, mas muito poder no Congresso. Mas como desgraça para eles nunca é pouca, a gente tem que rir mais, tem a segunda parte da notícia. A notícia agora que vai vir como uma bomba é que o Facebook enviou dados para a CPI das fake news sobre contas do Instagram que foram usadas para difamar inimigos dos bolsonaristas. A Joyce Hasselman falou um monte de contas e falou: essas contas pertencem ao Carlos Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, a isso, isso e isso. Ok. O Facebook se negou a entregar algumas contas na plataforma Facebook. Ou seja, as contas de Facebook não foram entregues, eles falaram que não vão entregar e vai parar na justiça isso no fim. Mas as contas de Instagram, eles entregaram os dados. E uma das contas, chamada Bolso Feios, que é uma conta que tinha centenas de milhares de seguidores, para você ver o poder que eles têm nas redes sociais. Tem mais seguidores que qualquer conta de qualquer deputado de esquerda, uma continha só de Instagram deles, que difamava a esquerda, difamava inimigos do bolsonarismo, inclusive a Joyce Hasselman, etc. O e-mail utilizado para criar essa conta é o e-mail gabinete.eduardosp@gmail.com, que é o mesmo e-mail que o Eduardo Bolsonaro usa para o gabinete dele quando ele vai reservar passagens de avião, quando vai reservar hotéis, quando vai reservar tudo que ele usa o dinheiro público para reservar. Porque, para quem não sabe, uma das mamatas que parlamentares têm é que eles podem viajar com o dinheiro público. E o correto seria que eles viajassem só entre o estado dele e Brasília, porque imagina, a passagem é cara e seria impossível, ia comer todo o salário de alguém viajar várias vezes por mês de um estado para Brasília. Tá, só que eles viajam também para outros lugares, eles viajam, levam outras pessoas, ficam em hotéis e tudo pago com nosso dinheiro, diárias de hotéis. Isso tudo é reservado de alguma maneira, não é reservado pela Câmara, é reservado pelo gabinete de cada deputado. E aí eles pedem um reembolso, ou seja, eles pagam e depois eles pedem um reembolso e a Câmara devolve o dinheiro nosso, devolve para eles. E aí o que acontece? Eles reservam, o Eduardo Bolsonaro no gabinete dele usa esse e-mail para reservar todos os pacotes de hotel, todos os passagens de avião dele e do gabinete dele, dos assessores dele, tudo. É o mesmo que foi usado para criar conta no Instagram. E aí, gente, está comprovado que saiu do gabinete do Eduardo Bolsonaro várias ofensas a vários parlamentares e várias fake news e várias coisas. Já está comprovado. Agora a CPI pode simplesmente pedir o afastamento ou a cassação do Eduardo Bolsonaro. Agora, o que a CPI deve ir, se não fez ainda, é pedir para o Facebook e para o Instagram os dados financeiros dessas contas para ver se não foi pago anúncios, porque essas contas têm centenas de milhares de seguidores. Como se consegue tanto seguidor? Geralmente com anúncios. Ou eles têm outras maneiras, mas anúncios é uma das maneiras que eles usam, que a extrema-direita usa. E esses anúncios foram feitos como? Pagos por quem? Isso é muito importante saber. E caberia também à CPI das fake news pedir a quebra dos sigilos do Eduardo Bolsonaro e do gabinete dele, em todo, assessores e tudo mais, para ver se alguém pagou anúncios no Facebook para difamar outras pessoas, para difamar adversários políticos. Ou seja, a casa está começando a cair. A CPI das fake news, mesmo que eles sejam muito, e eu critico aqui sempre, vocês sabem, que eu não, se tem uma crítica, eu vou lá e critico. Mesmo que eles sejam muito, mas muito lerdos, quando eles estão fazendo o debate lá, quando estão entrevistando alguém, lá, convocam alguém, a pessoa vai lá, eles são bem lerdos. Na investigação, as coisas estão andando muito. Então, a casa vai cair. Hoje é um péssimo dia para o Eduardo Bolsonaro. O que a CPI das fake news descobriu hoje dá cassação de mandato. E aí, fica nas mãos da Câmara dos Deputados. A gente pode torcer agora e pressionar os parlamentares da esquerda a pedirem novo pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro, porque já tem um. Lembra que ele falou do AI-5? Pediram a cassação dele, mas demora, porque tem que passar por comissões, nesse caso pelo Conselho de Ética. E viu como é importante ter cargos em comissões? E agora eles não têm mais. E tem que passar pelo Conselho de Ética, e o Conselho de Ética demora muito. Mas a oposição já pode pedir uma segunda cassação do Eduardo Bolsonaro, caso ele se safe da cassação pelo AI-5. Dessa aí é muito difícil que ele se safe, porque ele atacou muita gente. Eles
criam muitos inimigos. E, inclusive, essa conta atacou o Rodrigo Maia. Então, eles vão criando inimigos. E se a Câmara dos Deputados não caçar o Eduardo Bolsonaro por isso, aí o bundamolismo não é só da esquerda, é da direita, do centrão, é de todos. Porque você vê que alguém está pegando, usando dinheiro público, verbas públicas, usando funcionários que são assessores, pagos com dinheiro público para te difamar e você não faz nada. E aí eu não falo só da esquerda, eu tô falando da direita e do centrão. Não faz nada, aí é bundamolismo puro, aí é para pegar e limpar a Câmara dos Deputados, tirar esses 512, 513 deputados e colocar outros novos, porque não tem como, não tem salvação. Eu sempre faço críticas aqui à esquerda, falo que tá muito inerte, não fazem nada, deixam o bolsonarismo ficar praticamente sem oposição, mas aí, nesse caso, ele usou essa conta para atacar gente do PSL, gente do Centrão, inclusive o Rodrigo Maia. Eu quero ver se eles também vão fazer alguma coisa, porque tem que criticar todo mundo, né? Não pode deixar que ele continue, porque vai passar para ele uma sensação de impunidade. E eu sempre falo aqui, tá vendo como a direita pega esse dinheiro, essa verba pública que eles têm e eles gastam de maneira inteligente? Ele tem 120 mil para gastar com assessores. O que ele faz? Ele contrata alguns poucos assessores para gerenciar o gabinete dele e com o resto do dinheiro ele contrata gente para fazer meme, gente para ficar administrando centenas de perfis no Instagram, páginas no Facebook, no Twitter e grupos de WhatsApp e gente para fazer memes e vídeo para distribuir para todas essas páginas, para todas essas redes sociais. Cada deputado do PSL faz isso. Os de esquerda fazem? Não, não fazem. Já falei isso aqui 1, 2, 3, 5, 10, vou falar isso aqui 1000 vezes até que a esquerda mude, até que a esquerda comece a fazer isso, porque, pelo amor de Deus, onde é que eles enfiam 120 mil por mês? Onde? A direita eu vejo onde estão enfiando. A Joyce Hasselmann, inclusive, falou, foi ela que falou dessa página Bolso Feios, que agora é a grande notícia do dia contra o Eduardo. Foi ela que falou, isso pertence ao Eduardo. Investiguem, vocês vão chegar. Investigaram, passou 2 meses, hein? Investigaram, chegaram. Aí ela falou, tem um deputado estadual de São Paulo, ele gasta 124 mil por mês, é a verba dele, dinheiro público, com assessores que eles não fazem mais nada, eles apenas fazem memes para difamar adversários políticos. Eles têm uma agenda, eles têm tudo, a Joyce Hasselmann mostrou tudo e falou, tá aqui, tá aqui, é público o salário de cada um deles, esse 24 mil, 17 mil por mês, 15 mil por mês, 6 mil por mês, 9 mil por mês. Assessor parlamentar nunca ganha pouco, tá? Eles ganham muito, 24 mil por mês, você ganha. Comenta aí, você ganha 24 mil por mês? Conhece alguém que ganha 24 mil por mês? 9 mil, 6 mil por mês? Não é um salário ruim, né? Para ficar fazendo meme, para difamar outras pessoas só. Então, pois bem, é assim que eles usam esse dinheiro público. E a gente vê onde eles usam, porque a gente vê o ataque nas redes sociais, a gente vê que quando acontece qualquer coisa na política, a narrativa do Bolsonaro é enfiada goela abaixo da população. A população é bombardeada, o nome disso é marketing de guerrilha. É o marketing que vai te jogar informação por todos os lados. Você é bombardeado por todos os lados, queira ou não. Você pode tentar se esquivar dessa informação, mas ela vai vir e vai te atingir por um lado. E nós, à esquerda, todo mundo sabe qual é a narrativa do Bolsonaro, mas a gente não gosta do Bolsonaro, a gente sabe que ele mente, a gente sabe que é fake news e a gente não engole isso. Mas a população despolitizada, isso entra goela abaixo, porque uma vez, 2, 3, 5, 10 lugares diferentes falando a mesma coisa, deve ser verdade. Se eu vi isso no Instagram, eu vi isso no WhatsApp, eu vi isso no Facebook, de várias contas diferentes, tem que ser verdade. E aí eles engolem. E é por isso que o bolsonarismo nas redes sociais tem todo esse esquema. Eles usam muito dinheiro público e eles ficam impunes por isso. Vamos ver se agora o Eduardo Bolsonaro vai ficar impune ou não. E só um adendo, mesmo se ele for punido, ele não vai ser punido por ter usado dinheiro público para fazer essas páginas para isso, não. Quando eu falo que a esquerda tem que fazer, eu não estou falando, a esquerda tem que fazer algo que é ilegal, não, que não é ilegal. Ele gasta como ele quiser, ele vai ser punido por ter difamado pessoas, porque aí é crime de injúria e difamação, porque ele estava difamando outros deputados. Que se ele tivesse usado toda a verba dele com assessores só para usar nas redes sociais e para montar esse grande esquema de comunicação, não ia ter problema nenhum, ia falar, mas eu não difamei ninguém, não cometi crime algum, qual o crime? Não importa, os assessores são meus e eles estão fazendo um trabalho de gabinete, que é falar sobre o trabalho do deputado. Atacar um ou outro, se é com a verdade, não tem problema, é parte do trabalho. Só que no caso, eles usam fake news, eles usam a mentira, eles chamam
a Joyce de Peppa, de porca, de tudo que é nome, então eles estão cometendo crime. Vamos ver se mesmo cometendo crime, se ele vai acabar punido ou não. E aí fica de novo a dica para a esquerda, comecem a fazer o mesmo, porque senão está cada dia a esquerda sendo mais engolida nas redes sociais. Eu falo isso aqui desde agosto, então já são oficialmente 7 meses que eu estou falando isso aqui. Vamos ver se alguma hora muda a coisa, porque a gente tem que finalmente virar esse jogo, porque tá difícil e as coisas vão dar certo, mas tem que agir com estratégia, tem que agir com muito trabalho sério e não pensando que, não, deixa a direita se destrói. A direita pode até se destruir, mas sai um, vai entrar outro, porque eles são profissionais no que eles fazem, eles são profissionais na área da comunicação. Eles sempre vão fazer o cidadão despolitizado, que é 80% das pessoas, engolir a narrativa deles. Sempre. Ou a esquerda faz com que haja um contraponto ou não. Por falar em contraponto, os nossos robôs, na semana que vem, vou começar a mostrar para os membros. Não vou mostrar para todo mundo, porque senão a direita vai lá e copia. Para os membros do canal eu vou mostrar como é que eles estão funcionando. Eu já mostrei um pouco nos grupos de WhatsApp dos membros do canal, mas eu vou mostrar mais, vou mostrar em vídeos e tudo mais, para vocês verem que o dinheiro dos robôs a coisa está indo, está sendo investido e está funcionando, está começando a funcionar. Está quase acabando o projeto, está quase ficando pronto para implementar, para a gente poder finalmente fazer um pouquinho de frente, ficando com uma verba mínima, fazer uma frente e mostrar, tá vendo como com um pouquinho de dinheiro dá para fazer? E a gente nem tem 120 mil por mês, imagina. A gente tem uma fraçãozinha assim disso e já dá para fazer alguma coisa. Então imagina o que a direita não faz com toda essa verba. É difícil, né? Então é isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, manda alguém se inscrever. Mesmo que a pessoa não goste de política, fala, se inscreve lá. É importante fazer número, porque o YouTube mostra para mais gente os vídeos dos canais com mais inscritos. Por isso a esquerda ganha, por isso a direita ganha, porque os canais deles têm milhões de inscritos. É isso. Falou.